São Paulo nunca dorme, mas naquela madrugada parecia que a cidade cochilava com um olho aberto e o outro mirando a escuridão. A garoa fina cobria o asfalto da zona leste com um brilho amarelado, refletindo as luzes dos postes tortos, das vielas úmidas, das janelas acesas de quem ainda não teve coragem de apagar o medo. Eu já estava acostumado com esse cenário. 20 anos de farda e aprendi que a cidade tem cheiro. E o cheiro daquela madrugada era de traição. Um perfume agridoce que a gente sente antes de saber o nome do traidor. Meu nome é Sargento Álvaro Mendes, do BAEP. Já vi de tudo. Operação frustrada, emboscada em beco, policial vendendo arma apreendida, criminoso virando informante e até pai denunciando o próprio filho. Mas confesso, nada me preparou para o que estava prestes a descobrir. A noite começou comum. Patrulhamento de rotina, rádio chiando, viaturas em comboio subindo o morro do São Mateus. O vento frio cortava o rosto. E o silêncio das ruas só era quebrado quando algum portão batia forte ou um cachorro latia distante. A sensação era de que a cidade toda esperava alguma coisa. Um grito, um tiro, ou talvez uma confissão. Naquela época, a gente já andava com o coração apertado. A guerra entre facções tinha tomado conta da capital. O PCC mandava mais que muita autoridade, e dentro da própria polícia, ninguém mais sabia em quem confiar. O inimigo às vezes tinha o mesmo distintivo que você. Eu tinha notado nas últimas semanas que havia coisa errada acontecendo. Operações que vazavam antes de começar, suspeitos fugindo minutos antes de chegarmos, e sempre o mesmo padrão. Alguém estava entregando nossas ações. E não era qualquer um. Era alguém de dentro. O comando começou a desconfiar que tínhamos um rato infiltrado, alguém vendendo informação para a facção. A primeira ordem foi clara. Nada de alarde. Sigam o protocolo e observem. Quem abrir a boca perde a língua. E foi aí que tudo começou a feder de vez. A gente recebeu uma denúncia anônima. Um grupo do PCC estaria se reunindo numa casa abandonada no Jardim Iguatemi, região dominada. Seria mais uma batida simples se não fosse o detalhe. A denúncia tinha vindo do próprio setor de inteligência da PM, de dentro da casa. Fomos para lá em silêncio, sem rádio, sem sirene, só o barulho dos pneus passando sobre o paralelepípedo molhado. O plano era simples: cercar, entrar e prender. Mas como já era de se esperar, quando chegamos a casa estava vazia. Nem sombra de traficante. Foi ali que eu comecei a sentir o peso de algo maior. Ninguém podia saber daquela operação. Só nós, os 5 da equipe. E mesmo assim os bandidos sumiram antes. Coincidência demais. A tensão começou a corroer o grupo por dentro. Um olhava para o outro com desconfiança, tentando descobrir quem estava vendendo a alma. O tenente falava em vazamento de rádio, mas eu sabia que não era isso. Alguém estava recebendo mais do que o salário no fim do mês. Nos dias seguintes, a suspeita cresceu. Relatórios falsos começaram a aparecer, flagrantes manipulados, e até apreensões misteriosamente desapareciam dos depósitos. A corrupção tinha deixado de ser rumor e virado rotina. Foi então que um nome começou a aparecer entre as conversas mais baixas do quartel. Tenente Helena Duarte. Respeitada, 42 anos, farda impecável, postura firme, voz de comando. Era o tipo de policial que todo novato queria ser e todo veterano respeitava. Ela tinha fama de fria, mas justa. O tipo que não treme nem diante de traficante armado até os dentes. Só que as coincidências começaram a se alinhar demais. Toda operação que passava pela mão dela dava errado. Toda ação que ela supervisionava resultava em fuga. E, principalmente, toda rota que ela definia terminava com uma emboscada. Eu não queria acreditar. Era difícil aceitar que alguém com tanto tempo de serviço, com histórico limpo, pudesse estar jogando para os dois lados. Mas o padrão era impossível de ignorar. Comecei a observar. Primeiro de longe, depois mais de perto. Helena era metódica. Chegava cedo, saía tarde, revisava relatórios, cobrava resultados. Mas às vezes sumia, desaparecia por horas, sem constar em lugar nenhum. Quando voltava, vinha com aquela calma artificial de quem tem a alma entorpecida pela certeza da impunidade. Uma noite decidi segui-la.
Estacionei meu carro particular algumas ruas depois do batalhão e esperei. Quando ela saiu sozinha, sem farda, usando um moletom preto, eu segui a distância. Ela dirigiu até a Vila Curuçá, uma das regiões mais perigosas da zona. Parou diante de um bar escondido entre vielas. O letreiro piscava em vermelho. Bar do Naldo. Ali era território do PCC. Helena entrou como quem entra em casa. 2 homens armados fizeram sinal de reconhecimento e abriram caminho. Naquele momento, meu estômago virou. Eu estava olhando para uma policial fardada de confiança, uma comandante, cruzando a linha para dentro do inferno. Esperei quase 1 hora até ela sair. Saiu sorrindo, falando com um homem alto, tatuado, com o rosto parcialmente coberto por um boné. O apelido dele era Zangão, um dos braços do crime na Zona Leste, procurado há anos por tráfico e execução. Foi ali, naquele instante, que percebi. A nossa corporação estava sangrando por dentro, e quem segurava a faca era uma de nós. Voltei para o carro e fiquei em silêncio por longos minutos. Olhava ao retrovisor, via as luzes distantes da cidade e sentia o peso da farda nos ombros. Pela primeira vez em anos, senti medo, não de morrer, mas de descobrir até onde a podridão podia chegar. A partir daquela noite, eu sabia que minha missão tinha mudado. Não era mais prender bandido. Era caçar um deles, um que vestia a mesma farda que eu. Nos dias que seguiram aquela noite no bar do Naldo, o peso da descoberta começou a me corroer por dentro. Não havia mais como fingir normalidade. Cada vez que eu cruzava com a tenente Helena no batalhão, sentia o estômago embrulhar. Ela continuava a mesma, fria, serena, profissional. E justamente por isso, mais perigosa do que qualquer bandido da rua. Eu sabia que não podia agir de forma precipitada. Um passo em falso e ela perceberia. E se ela percebesse, eu estaria morto. Aquele tipo de gente não hesita. Passei a viver em modo de sobrevivência. Dormia mal, com o rádio ligado no volume baixo, e o som do vento batendo nas janelas me fazia levantar achando que era alguém tentando invadir. Mas o medo não era só físico, era psicológico. A sensação de andar entre inimigos dentro da própria casa é pior do que enfrentar uma quadrilha armada. Decidi agir em silêncio. Reuni 2 homens de confiança, o cabo Vieira e o soldado Pacheco. Os 2 eram experientes, velhos conhecidos de rua, daqueles que não vendem o próprio parceiro nem por ouro. Reunião rápida, sem anotações, sem celular por perto. Só olhares e promessas. Expliquei o que tinha visto. Ninguém acreditou de primeira. Vieira chegou a soltar um "Cê tá maluco, sargento? A tenente, ela é intocável." Mas eu mostrei as fotos que tirei com o celular discretas no estacionamento do bar. A imagem não era nítida, mas suficiente para deixar o sangue de qualquer um gelar. A tenente conversando com Zangão. A partir dali, formamos uma célula paralela. Não podíamos envolver o comando porque qualquer vazamento seria fatal. A rede de Helena parecia se estender muito além do que imaginávamos. O plano era simples: seguir, observar e registrar. A cada movimento dela, uma nota mental, uma foto, um registro. Tudo guardado em um pendrive, escondido no forro do meu carro. Durante dias, nada aconteceu. A rotina seguia como se o mundo estivesse em paz. Helena comandava as equipes, cobrava resultados, participava de reuniões e até liderava patrulhas em áreas críticas. Parecia impecável, mas o olhar dela, frio e calculado, denunciava que por trás daquela disciplina existia outra intenção. Foi numa noite de sexta que a primeira peça do quebra-cabeça começou a se encaixar. Uma operação de interceptação de drogas seria realizada na Avenida Jacu Pêssego, rota conhecida de transporte do PCC. A informação era sigilosa, restrita a 6 agentes, incluindo Helena. Por protocolo, deixamos o rádio desligado. O objetivo era pegar um comboio de 3 carros carregados, vindos de Mauá. Quando chegamos ao ponto de interceptação, só encontramos o vazio. Nenhum carro, nenhuma movimentação. Minutos depois, um chamado no rádio. Os 3 veículos haviam sido parados pela Civil, 20 quilômetros antes. E o detalhe que nos destruiu: a Civil só sabia da rota
porque alguém vazou a informação. Vieira me olhou sem precisar dizer nada. Helena, do lado de fora da viatura, disfarçava bem. Mas eu vi. Vi o canto da boca dela levantar por um segundo antes de virar o rosto para o outro lado. Um sorriso quase imperceptível. O tipo de reação que só quem carrega a culpa deixa escapar. A partir daquele dia não restava dúvida. Ela não só vendia informação, ela controlava o jogo. Passei o fim de semana inteiro revisando relatórios antigos. Nomes de criminosos mortos antes de depor, informantes desaparecidos, operações frustradas. E em quase todas o nome de Helena estava ali, de alguma forma. Era como se ela fosse o fio condutor de uma rede invisível que ligava a polícia à facção. Na segunda-feira, decidi ir além. Com a ajuda de Pacheco, conseguimos acesso aos registros do batalhão, escala, relatórios de campo e, principalmente, o rastreamento das viaturas. Descobrimos que, em várias noites, a viatura de Helena desviava da rota por períodos de até 1 hora, sem justificativa, e sempre nos mesmos bairros dominados pelo PCC. Foi então que algo maior aconteceu. Uma ligação anônima chegou à base. Voz masculina, firme, com sotaque da quebrada. Vocês estão caçando quem não deviam. Se continuar, vai sobrar para a família de vocês. A farda dela vale mais que a de vocês 3 juntos. Desligaram. Naquele instante, percebi que já estávamos sendo observados. Eles sabiam de tudo. A tensão virou rotina. Eu mal comia. Dormia com a pistola do lado e o celular sem chip no travesseiro. Mas o medo, aos poucos, se transformou em raiva. E a raiva me deu foco. Uma noite, recebi uma informação de Vieira. Helena teria um encontro com um contato no Itaquera Parque, por volta das 10. Era uma área aberta, difícil de vigiar, mas ideal para negociação. Fui até lá sem reforço, sozinho, usando um carro descaracterizado. Estacionei a uns 100 metros no escuro. Helena chegou pontualmente. Um carro preto, vidros escuros, encostou ao lado. Ela desceu, trocou algumas palavras com o motorista e entregou algo, pequeno, prateado, embrulhado em pano. Parecia um pendrive. Não deu para ver muito mais, mas consegui tirar fotos. Naquela madrugada, percebi que tinha material suficiente para iniciar algo oficial. Mas aí veio o dilema. Se eu levasse para o comando, corria o risco de ela ser avisada antes da investigação começar. E se isso acontecesse, ela desapareceria. Ou pior, me apagaria. Foi Vieira quem sugeriu. A gente leva direto para o corregedor. Mas não para o nosso batalhão, para o da capital. Gente que ela não conhece. Parecia o plano mais seguro. No entanto, o destino tinha outros planos. 2 dias depois, antes de irmos à corregedoria, Vieira sofreu um acidente de moto. Morreu na hora. Oficialmente, foi considerado um acidente de trajeto. Mas quem conhece a rua sabe quando é coincidência e quando é mensagem. Naquela noite, a raiva me consumiu. Fui até a garagem, sentei dentro do carro e fiquei olhando o pendrive no painel. Era aquilo ou nada. Mas um detalhe me fez congelar. O pendrive que eu guardava no forro do carro, com todas as provas, havia sumido. Foi quando percebi que ela sabia. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Silêncio. Depois uma voz feminina, calma, quase serena, mas com uma frieza que cortava o ar. Você devia aprender a não se meter no que não é da sua alçada, sargento. E desligou. Naquele momento, entendi que o jogo tinha mudado. Eu não era mais o caçador. Eu era a caça. Mas uma coisa ela não sabia. Eu ainda tinha cópias das fotos. E um plano novo. A guerra acabava ali, ou comigo ou com ela. O silêncio daquela noite foi um dos mais pesados que já vivi. Depois da ligação, fiquei horas parado dentro do carro, com as mãos tremendo e o olhar fixo no nada. Do lado de fora, a chuva escorria lenta pelo para-brisa, riscando linhas tortas que pareciam me lembrar. Não tem volta. Helena sabia de tudo, e se ela sabia, significava que alguém do meu lado tinha falado demais. No dia seguinte, cheguei ao batalhão mais cedo do que o normal. Fingi tranquilidade. Cumprimentei os colegas, peguei um café e sentei na minha mesa.
como se nada tivesse acontecido. Mas minha cabeça girava em espiral. Vieira estava morto. O pendrive sumiu. E Helena andava pelo pátio sorrindo, como se tivesse acabado de ganhar uma promoção. A cada passo que ela dava, era como se o chão rachasse sob os meus pés. Ela conversava com o capitão do setor, trocava relatórios, dava risada. Aquilo me matava por dentro. Ninguém desconfiava dela. Ninguém. Para todos, ela era o exemplo de disciplina e coragem. A tenente que botava ordem nas quebradas, que enfrentava criminosos sem pestanejar. Mas eu sabia a verdade, e ela sabia que eu sabia. Eu precisava agir, e rápido. Naquela noite, fui até uma base desativada da PM na região de Guaianazes. Era um prédio antigo, abandonado, que a gente usava às vezes para treinar tiro. Levei um notebook velho que ficava guardado em casa e conectei nele o HD de backup, que usava para guardar fotos antigas. Lá estavam as cópias das imagens da Helena com o zangão. Ainda era pouco, mas era o suficiente para mostrar que algo estava errado. Meu plano era simples: ir direto a um contato antigo da Corregedoria Geral, um tenente aposentado chamado Geraldo Braga. Braga era do tipo que tinha visto de tudo: tortura, propina, execução. Mas também era um dos poucos que nunca se vendeu. Se alguém podia me ajudar, era ele. Fui até a casa dele numa noite de quinta sem avisar, e encontrei o velho sentado na varanda, tomando café preto e ouvindo rádio AM. Quando me viu, sorriu sem surpresa. Eu sabia que você ia aparecer, Alberto, disse, acendendo um cigarro. Você tá com a cara de quem tá sendo caçado. Expliquei tudo. Mostrei as fotos, contei do Vieira, do pendrive sumido, da ligação. Braga ouviu calado. No fim, soltou apenas: ela não tá sozinha. Se fosse só uma tenente, já tinham derrubado faz tempo. Isso vem lá de cima. Fiquei mudo. Ele levantou, foi até dentro de casa e voltou com um envelope amarelado. Dentro dele, cópias de relatórios antigos, de 2017 a 2021. Todos marcados com o mesmo nome: Helena Duarte. Já tentaram mexer com ela antes, disse Braga. 2 investigadores federais sumiram no meio do processo. E um delegado pediu aposentadoria por motivos pessoais. Essa mulher é uma peça dentro de um tabuleiro maior. Fiquei ali, processando cada palavra. Ele me olhou firme. Se for entrar nessa, faz direito. Junta tudo. Mas guarda em mais de um lugar. E principalmente não confie em ninguém da corporação. Voltei para casa com o coração pesado e a mente fervendo. Naquela madrugada, fiz cópias dos arquivos e escondi uma dentro de uma caixa de ferramentas na oficina do meu irmão. Outra, mandei para um e-mail seguro que eu tinha desde os tempos de serviço em operações da inteligência. Mas o que eu não sabia é que, enquanto fazia isso, Helena já estava um passo à frente. 2 dias depois, recebi uma intimação interna. Comparecimento obrigatório à Corregedoria para esclarecimentos sobre vazamento de dados sigilosos. Era claro, ela tinha virado o jogo. No dia marcado, fui até o prédio da Corregedoria, no centro. Fui revistado. Esperaram eu desligar o celular e me conduziram até uma sala fria, iluminada por uma luz branca que parecia querer arrancar a verdade da gente pelo olhar. Do outro lado da mesa, 2 oficiais que eu nunca tinha visto antes. Começaram o interrogatório com perguntas genéricas. Depois foram afunilando. Você acessou relatórios de rota da tenente Helena? Por que se encontrou com o ex-tenente Braga? Você tem ciência de que está sob suspeita de quebra de sigilo interno? Era tudo o que ela precisava para me desmoralizar. Ela me transformou de investigador em acusado. Saí dali suspenso das funções operacionais. Me tiraram a arma, o distintivo e me mandaram para licença preventiva. Na prática, eu estava sozinho. E ela, livre. Nos dias seguintes, notei algo estranho. Um carro branco me seguindo a cada esquina. Não era coincidência. O mesmo carro, os mesmos 2 sujeitos. Um dia, acelerei e entrei de repente numa viela sem saída. Eles vieram atrás. Parei, desci com a pistola fria na cintura e encostei no muro, esperando. Quando o carro se aproximou, disparei 2 tiros no chão. Os caras frearam, voltaram em ré e sumiram. Mas o recado estava dado. Eu sabia.
Voltei para casa com o coração disparado e encontrei a porta dos fundos arrombada. Nada roubado. Só a gaveta onde eu guardava as cópias dos arquivos aberta. Naquela hora, percebi que ela não ia parar. Helena não era mais só uma policial corrupta. Ela era uma sombra dentro do sistema. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem anônima. Se quiser respostas, vai até o galpão da antiga fábrica na Vila Curuçá. Hoje, sozinho. Poderia ser armadilha, mas algo dentro de mim dizia que era o único jeito de entender o que realmente estava acontecendo. Esperei o sol cair e fui. O lugar era deserto, cercado de mato e ferrugem. Entrei com cautela, arma na mão. Lá dentro, um homem encapuzado me esperava. Falava baixo, com pressa. Você não me conhece, mas eu sei o que estão fazendo contigo. Tão te marcando para cair como bode expiatório. Ela trabalha direto com 2 coronéis e com o tal do Braga também. Congelou. O Braga? Perguntei. Ele me ajudou? O homem riu, amargo. Ajudou porque precisava te rastrear. Você virou isca, sargento. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o barulho de motor lá fora. 3 carros pararam. Tiros, vidros estourando. O homem caiu no chão com um disparo na cabeça. Corri para trás de uma pilha de tambores e devolvi fogo. O cheiro de pólvora tomou o ar. O som dos tiros ecoava como trovão. Foram minutos de inferno. Quando o barulho cessou, o galpão estava tomado pelo silêncio e pelo cheiro de sangue. Fugi pelos fundos, atravessando o matagal, com o corpo tremendo e o coração batendo no pescoço. Naquela noite, percebi que a linha entre polícia e bandido tinha desaparecido completamente. Eu não sabia mais quem era quem, mas uma coisa eu tinha certeza. Se ela me queria morto, ia ter que vir pessoalmente. E foi nesse ponto que tudo mudou. A partir dali, eu não era mais o sargento obediente. Eu era o homem que tinha perdido tudo. E quando um policial perde tudo, o medo deixa de existir. A cidade parecia respirar ódio. São Paulo à noite tem um som que quem vive fardado aprende a decifrar. Motor que corta o asfalto, sirene que some na neblina, passos apressados de quem tem medo da própria sombra. E eu, no meio disso tudo, era um fantasma. Já não tinha distintivo, nem farda. Mas ainda tinha algo que ninguém podia tirar de mim. O instinto. E ele gritava que Helena não era o topo da cadeia. Era só mais uma peça bem colocada num jogo de poder e silêncio. Depois da emboscada no galpão, passei uma semana desaparecido. Dormi em motel barato na Zona Leste, troquei de carro 3 vezes, desliguei o celular e parei de aparecer em casa. Eu sabia que estavam me caçando, mas também sabia que, se ficasse quieto, eu morria do mesmo jeito. Minha primeira missão era rastrear os contatos dela. Liguei para um ex-informante meu, o Naldo, que trabalhava como olheiro para o tráfico em Itaquera. Era o tipo de cara que sempre sabia quem estava vendendo informação para quem. Nos encontramos num posto abandonado na Radial Leste, madrugada fria, cheiro de gasolina e cigarro. Fala, sargento. Faz tempo, hein? Ele disse, com um sorriso nervoso. Corta a nostalgia, Naldo. Eu quero saber sobre a tenente Helena. O olhar dele mudou. Ih, mano, essa aí é embaçada. Vocês mexeram com coisa grande. Ela é linha direta com o Dr. Macedo, o cara do financeiro do PCC. Falou baixo, olhando para os lados. Como você sabe disso? Porque eu vi. Vi ela entregando o documento e pegando o envelope grosso. 2 vezes. Fiquei mudo. Helena não era só cúmplice. Era o elo entre a polícia e o dinheiro da facção. E isso explicava tudo. Os relatórios sumidos, as operações vazadas, os mandados cancelados em cima da hora. Antes de sair, Naldo me entregou um pendrive. Tá tudo aí. Câmeras de segurança da biqueira. Mas cuidado. Se souberem que veio de mim, eu tô morto. Voltei pro carro com o peito em chamas. Liguei o notebook e abri o vídeo. Lá estava ela, Helena. Farda cinza, cabelo preso, entrando num carro prata com vidros escuros. Minutos depois, saía com uma mochila preta. Na tela, aparecia o rosto de um homem, o Dr. Macedo. Anotei a placa e aí começou a caça. Passei 3 noites rastreando o carro pelas câmeras públicas da SET. Segui o rastro até uma rua estreita no bairro da Muca,
onde um galpão aparentemente desativado servia de fachada para uma empresa de transporte. Entrei disfarçado de motoboy, com capacete e casaco velho. Lá dentro, nada de caminhões, só mesas, computadores e homens armados. Vi Helena. Ela conversava com um sujeito de terno, alto, careca, com uma tatuagem discreta de palhaço na mão. Símbolo antigo, marca de quem matou o policial. A raiva subiu como fogo. Fiquei observando escondido até que um dos guardas me notou. "Ei!" gritou. Não pensei duas vezes. Corri pelos fundos, pulei um portão e caí direto num terreno baldio. Tiros ecoaram. Senti o impacto de uma bala passando rente ao meu ombro. Rolei no chão, respirei fundo e rastejei até o muro. A adrenalina me mantinha vivo. Saí dali cambaleando, coberto de lama, com o coração acelerado e o som dos disparos ainda zunindo na cabeça. No dia seguinte, procurei Braga. Sim, aquele mesmo Braga que fingia ser meu aliado. Eu queria olhar nos olhos dele e saber até onde ia a podridão. Esperei ele sair de casa. O segui até um bar na Vila Prudente. Quando ele sentou, me aproximei por trás e pressionei o cano da pistola nas costas dele. "Fica quieto, Braga. A gente vai conversar num lugar mais calmo." Levei ele até um estacionamento vazio e tranquei o portão. "Me fala a verdade," eu disse. "Desde quando você trabalha com ela?" Ele respirou fundo, sem encarar. "Desde o começo, Alberto. Ela me achou antes de você. Disse que precisava de alguém para garantir o silêncio. E o que ela prometeu? Que quando tudo acabasse, eu ia para a reserva com dinheiro suficiente para sumir." Fiquei mudo. Braga olhou para mim, os olhos cansados. "Acha que a corporação é limpa, Alberto? Acha que tem santo fardado? O sistema engole todo mundo. Eu só aceitei meu destino." Antes que pudesse responder, ouvi o som de pneus lá fora. Luzes se acendendo. 2 carros parando. Braga arregalou os olhos. "Ela veio", sussurrou. Eu me joguei atrás de uma pilastra no instante em que o primeiro disparo atravessou o vidro do portão. Ela veio, sim. E não sozinha. 4 homens armados entraram atirando. Braga tentou correr e caiu no primeiro tiro. O som era ensurdecedor. Eu devolvi fogo, roendo os dentes, sentindo o gosto metálico da pólvora. O barulho das balas batendo no concreto me deixava surdo. Um dos homens caiu. Outro se escondeu atrás de um carro. Corri para o canto, pulei uma mureta e saí pelos fundos sem olhar para trás. Helena gritava ordens. "Vivo! Eu quero ele vivo!" Mas eu já estava longe. Fugi por vielas, sem fôlego, sangue escorrendo pelo braço, o corpo tremendo. Consegui chegar a um hospital pequeno, usei nome falso e pedi atendimento rápido. Enquanto me costuravam, só conseguia pensar em uma coisa. Ela tinha tentado me matar pessoalmente. Agora era guerra. Quando saí dali com o ombro enfaixado e a alma em frangalhos, decidi que ia acabar com tudo, custasse o que custasse. Fui até uma lan house 24 horas, usei uma VPN e criei um dossiê online com tudo o que tinha. Os vídeos, as conversas, as placas dos carros, os nomes. Se eu caísse, tudo ia pro ar. E então peguei o último endereço que Braga tinha deixado antes de morrer. Condomínio Vale do Sol, Jardim Aricanduva. Era onde Helena se escondia quando não estava em serviço. Peguei o carro, liguei o rádio e deixei o silêncio tomar conta do banco do passageiro. O som do motor ecoava como batimentos cardíacos. Cada esquina que eu dobrava me levava mais perto do fim. A cidade dormia. Mas dentro de mim, a guerra estava só começando. O relógio marcava 2h47 da madrugada quando parei o carro na rua deserta do Jardim Aricanduva. O ar estava denso, úmido, aquele cheiro metálico de chuva misturado a asfalto quente. As janelas das casas estavam todas apagadas, mas no alto da colina, um sobrado branco mantinha uma luz acesa, discreta, fria. Era ali. O esconderijo de Helena. Desliguei o motor e fiquei em silêncio, observando. Nenhum movimento. Nenhum som além do farfalhar distante de folhas e o ronco ocasional de um cachorro. O tipo de quietude que antecede algo ruim. Peguei o colete que ainda guardava no porta-malas,
vestindo com cuidado. Não era mais o policial de farda, era um homem movido por instinto. O rádio quebrado no bolso e o peso da pistola fria na mão direita me lembravam quem eu era e quem tinha me transformado nisso. Atravessei a rua devagar, um passo de cada vez. A luz da varanda piscou por um instante. Tinha alguém acordado. Pulei o muro lateral e entrei no quintal. O chão estava molhado. O barulho dos sapatos sobre as poças soava alto demais. Quando cheguei perto da janela da cozinha, ouvi vozes. Eram duas. Uma masculina, outra feminina. Acha mesmo que ele vai parar? A voz masculina era grossa, impaciente. Ele não tem escolha, respondeu ela. Ou ele morre tentando, ou eu acabo com ele antes. Era Helena, e ela não parecia nervosa. Parecia no controle. O mesmo tom de comando que usava quando entrava na base, fria, impenetrável. Abaixei, respirei fundo e olhei pela fresta. Ela estava diferente. Cabelos soltos, vestida de preto, sem a farda. O olhar dela era vazio, como se nada ali fosse errado. Na mesa, um notebook aberto mostrava planilhas, números, transferências bancárias, nomes de agentes. De repente, o celular do homem tocou. Fala. Ele atendeu. O tom dele mudou. O quê? Repete isso. Helena se virou. O que houve? Alguém vazou os arquivos da operação. Tá em tudo quanto é grupo. O sangue me gelou. O dossiê. Ela fechou o notebook num golpe seco e olhou para o lado, como se sentisse minha presença. Por um segundo tive certeza de que os olhos dela cruzaram os meus através do reflexo da janela. O homem puxou uma arma. A gente tem que sair agora. Espera, disse ela. Ele tá aqui. Corri para o muro, tentando sair por onde entrei, mas uma sombra apareceu na minha frente. Um dos seguranças dela, armado, me viu primeiro. Disparou. O tiro acertou a parede atrás de mim, espalhando estilhaços de concreto. Respondi no reflexo. 2 tiros, seco e rápido. O corpo caiu no chão, pesando o silêncio. Entrei pela lateral e me joguei atrás de um pilar. O som de passos correndo, gritos abafados, portas batendo. A casa se transformou num campo de guerra. Helena gritava ordens. Pega ele vivo! Eu disse vivo! Mas eu não pretendia sair dali respirando se não fosse com ela. Subi as escadas, o coração disparado, a mão suada no cabo da arma. Lá em cima, um corredor comprido e escuro. O cheiro de perfume misturado a pólvora. No fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar a luz azulada de um monitor. Entrei com a arma em punho. Ela estava lá, sozinha, sentada, com o rosto iluminado pela tela, sem medo, sem pressa. Sabia que você viria, disse sem olhar para mim. Eu vi tudo, Helena. As contas, o dinheiro, os nomes. Ela riu, baixo, quase com pena. E acha que alguém vai acreditar? Eu tenho provas. Você tem nada, respondeu, levantando devagar. Acha mesmo que consegue destruir um império que existe há décadas? Ela caminhou em minha direção lenta, firme. O olhar dela era de quem já matou antes e não se arrependeu. Você acha que é diferente, Alberto? Acha que é herói? Ela perguntou. Você também fechou os olhos quando te mandaram limpar a favela, quando mataram inocente por engano, lembra? Cada palavra dela era uma lâmina. Eu vacilei. E foi nesse segundo que ela sacou a arma. O disparo ecoou no quarto pequeno. A bala passou raspando minha orelha e acertou o espelho atrás. Respondi com 2 tiros. Um pegou na parede, o outro no ombro dela. Ela caiu, mas ainda segurava a pistola. Gritou de raiva, não de dor. Engatilhamos ao mesmo tempo, e eu cheguei antes. O estampido final foi seco. O silêncio que veio depois pesava toneladas. Me aproximei devagar. O sangue dela se espalhava pelo chão frio, formando um rio escuro. Ela me olhou uma última vez. Você nunca vai entender, sussurrou. A gente só sobrevive se vender a alma. Os olhos dela apagaram. E ali, naquele quarto com cheiro de pólvora e culpa, eu entendi o que ela quis dizer. Porque parte de mim morreu junto com ela. Chamei reforço. Demorou quase 1 hora até as viaturas chegarem. Quando os colegas entraram, viram o corpo dela, as armas, os papéis. Ninguém disse uma palavra.
O capitão olhou para mim, sério. Foi legítima defesa? Foi justiça, respondi. Ele assentiu e mandou os homens recolherem o material. Mas eu sabia. Sabia que aquilo não ia acabar ali, porque toda vez que um corrupto cai, outro já está esperando para ocupar o lugar. E naquela madrugada, em meio ao barulho distante das sirenes, percebi que a linha entre herói e vilão é mais fina do que o gatilho que disparei. O dia amanheceu cinza, como se a cidade estivesse com vergonha do que aconteceu na noite anterior. Ainda com a roupa manchada de sangue seca, sentei na cozinha de casa e observei o café esfriar. A respiração ainda vinha trêmula. A mão direita doía onde o cabo da arma tinha cortado a pele no aperto. Tentei ligar para a família. Inventei qualquer desculpa sobre um serviço externo e, no fundo, sabia que aquela ligação era um terreno minado. Helena sabia coisas, sabia nomes, sabia rotas. E quem sabe o que mais. As viaturas chegaram ao Jardim Aricanduva em comboio. A cena virou procedimento. Isolamento do perímetro, perícia, recolhimento de projéteis, fotos, laudos. Eu acompanhei tudo do lado de fora, com as mãos nos bolsos, o corpo enrijecido. A sensação era estranha. Havia alívio por ela estar fora do jogo e pavor pelo que aquilo podia desencadear. O capitão me olhou uma vez, com olhos que misturavam reprovação e alívio, e deu ordens secas. Mantenha distância, sargento. A polícia cuida daqui. A frase soou como um aviso e um afastamento. Na delegacia central, a notícia explodiu em redes e TVs. Maior policial ligada ao PCC morta em confronto. A manchete era glacial. Nos corredores o burburinho cresceu. Alguns caras vinham me cumprimentar com o olhar baixo, outros me evitavam como se eu fosse contagioso. Imprensa pediu entrevista, delegados tentaram controlar vazamentos, a assessoria de imprensa elaborou nota padrão. Ocorrência terminada em confronto, materiais apreendidos, investigação em andamento. A mensagem era simples: limitar dano e devolver ao público uma sensação de controle. Mas a política é uma máquina que não perdoa surpresas. Dentro de poucas horas, e-mails anônimos começaram a cair na caixa do diretor da PM. Números de telefone de políticos pipocavam nas mensagens da corregedoria. Foi ação isolada, virou mantra de gabinete, e o mantra não incluía a palavra que eu mais esperava ouvir: transparência. Em vez disso, veio a palavra que sempre aparece nessas horas: contenção. Contenção de escândalo. Contenção de vazamento. Contenção de qualquer coisa que pudesse atingir a imagem de quem manda. A perícia fez seu trabalho. Os cartuchos foram catalogados, as imagens de câmeras do condomínio guardadas, o notebook da casa enviado para análise forense. Parecia que dali sairia um dossiê que fecharia o ciclo, mas as investigações não acontecem num vácuo. Dezenas de e-mails e mensagens sumiram do servidor. Alguém havia solicitado o arquivamento provisório de parte do material. Quando perguntei ao papel que me deram, a resposta foi técnica: ameaça à segurança operacional. Tradução: alguém lá em cima puxou uma cortina. Ainda assim, havia provas suficientes para abrir um inquérito. O laudo preliminar apontou que houve disparos das duas partes, que eu revidara, e que existia lesão compatível com o ferimento que ela apresentava no ombro. A linha oficial, legítima defesa, foi montada com cuidado em cima da materialidade. Mesmo assim, eu sentia os olhos do departamento me perfurarem, uns com suspeita, outros com inveja, outros com medo. Eu havia caído de um pedestal imaginário para um penhasco informacional. A diferença entre herói e bode expiatório é um passo pequeno e um amigo influente. Os jornais seguiram uma trilha curiosa. No primeiro momento, o escândalo. No segundo, a artilharia política. Vereadores, deputados estaduais e até membros do governo insistiam em apurar profundamente, mas ao mesmo tempo pressionavam pela rapidez na entrega de resultados. A figura de Helena virou símbolo de um problema sistêmico, e isso incomodava quem lucrava com a manutenção do sistema. Começaram as reuniões fechadas, telefonemas cortados e a vontade explícita de controlar narrativa. Eu vi secretários de segurança com a mão sobre o telefone, olhos sempre no visor,
esperando a ordem que salvaria reputações. Enquanto isso, a rua reagia. Nos becos da Zona Leste, o nome dela era sussurrado com medo e apreço. Para o PCC, ela era ativo que caiu. Para alguns chefes, era risco de exposição. E onde há risco, há movimento. Nos primeiros 2 dias após a morte, ouvi relatos de uma limpeza. Homens ligados a Helena sendo presos ou mudando de cidade de forma repentina. Outras fontes, as que não desapareciam, contaram sobre reuniões de liderança do crime, recuo tático e vingança calculada. O complô que eu temia começava a se mexer. Veio a primeira mensagem clara. Um bilhete deixado em meu carro, não envelope, não digital, uma folha dobrada no para-brisa com letras cortadas e um aviso simples. Acabou por hoje. Amanhã, família. Não havia assinatura. O recado é prosaico e mortal. Eu entendi que a ameaça era real. Saber que a feição mais crua da intimidação podia chegar até a minha casa fez a minha coluna gelar. Voltei ao modo de sobrevivência, mas mais isolado, mais atento. Coloquei minha mulher e meu filho em casa de parentes. Alterei rotas, apaguei perfis, tranquei gavetas. A paranoia virou rotina. Percebi também uma escalada de ataques indiretos. Um incêndio criminoso atingiu a garagem de um sargento que havia sido meu aliado. Um carro que eu usava para vigiar apareceu com pneus cortados. Um trabalhador que poderia corroborar meu relato desapareceu por 48 horas e voltou calado, olhos vazios. A mensagem era clara. A retaliação não era só física, era econômica, simbólica, psicológica. Eles tentavam corroer minhas pontes. E a corporação, ao mesmo tempo, mandava recados de cautela. Não exponha a instituição. A instituição, que era cúmplice, pedia que eu calasse. Hipocrisia com colete. No âmbito institucional, a corregedoria abriu procedimento. Mas a corregedoria é uma engrenagem que às vezes pega mau cheiro. Ela protege a ordem e, quando conveniente, protege quem a mantém. Eu me vi diante de 2 forças, a necessidade de investigação transparente e o esporte político de enquadrar quem expõe demais. Aos poucos percebi o movimento. Alguns delegados pediam não politizar demais. Outros aconselhavam que eu cooperasse com a investigação. Cooperar significava prestar depoimento, entregar provas, permitir perícias. Também significava expor tudo o que eu sabia de nomes, datas e transferências. E eu sabia que, ao verbalizar isso, eu poderia abrir uma caixa de Pandora de proporções que eu não controlaria. Os primeiros dias foram de reuniões fechadas com promotores e delegados de confiança, poucos e desconfiados, e com advogado meu, um amigo velho e cansado que me orientava a documentar tudo e pedir proteção. Propus câmeras corporais retroativas, medidas de segurança, escolta. A resposta foi burocrática. Solicitação analisada. A demora era sutil, mas eloquente. Enquanto isso, eu sentia que meu tempo corria. Houve ainda uma investida política. Placas de parlamentar apareceram ao redor do batalhão. Elogios à PM. Menções ao combate à corrupção interna. Discursos inflamados. Alguns discursos eram sinceros, outros, teatro. O que me preocupava era o preço que pediriam para manter a cena. Um boi de piranha, um culpado conveniente que provasse o comprometimento do Estado. E eu não queria ser esse bode. No fim da primeira semana, o clima evoluiu para o que eu sempre temia: tentativa de silenciar testemunhas. Um amigo da infância, que guardava informações logísticas sobre a rede de Helena, apareceu com a casa revirada e uma mensagem clara: some da cidade e some do assunto. Ele sumiu depois. Outro policial, que trabalhara comigo em operações, apareceu com um tiro na janela do carro. Ferimento que a perícia concluiu como tentativa de intimidação. A mensagem estava sendo naturalmente entregue. Era possível me calar, e faziam questão de que eu soubesse. O sono deixou de existir. Cada sombra na rua me parecia uma luneta apontada. Eu me tornou meticuloso, evitando rotas, dormindo em quartos diferentes, pedindo passagem a colegas sem contar onde eu ia. E, no entanto, havia momentos de clareza onde eu ponderava. E se eu tivesse errado?
E se a história que eu contei fosse um quebra-cabeça com peças faltando? A polícia, por mais que queira se limpar, é feita de gente, e gente erra, omite, protege. A dúvida corrói o que já está ruído. Um dia, num encontro secreto com um promotor federal que parecia disposto a dar prosseguimento ao caso, ouvi algo que me fez perder o fôlego. Temos pelo menos 3 nomes de oficiais de alta patente ligados à transferência de recursos. Não dá para tocar sem provas robustas. E sem o seu depoimento, álibi e material, a peça não se encaixa. Tradução fria. Eu era a peça-chave. Não só para derrubar uma tenente, mas para desmanchar uma teia que poderia chegar até pessoas que eu não queria enfrentar. A responsabilidade era esmagadora. A cada telefonema que eu atendia, esperava um estalo. Sargento, não vá trabalhar amanhã. Esperava a ordem que viesse para anular meu visto de existência. Meus colegas se alternavam entre apoio e recuo, e eu aprendi na carne que, em situações como essa, a solidariedade pública pode se transformar em silêncio conveniente. Eu havia impelido o sistema a olhar para dentro, e o sistema retribuiu, olhando de volta com os olhos mais frios. No fim daquele bloco de dias, entendi que o confronto contra Helena foi apenas o início. A repercussão institucional, a reação da facção e a articulação política formavam um nó que precisava ser desatado com método e coragem, ou então eu seria engolido por ele. E coragem, ao descobrir as entranhas de um sistema podre, deixa de ser virtude isolada, vira escolha suicida ou redenção. Eu não sabia qual escolheria. Só sabia que a cada dia que passava, a conta devidas por ter puxado o fio se tornava mais cara, e que os que tinham algo a perder começavam a contar o preço para manter o silêncio. As semanas seguintes se tornaram um labirinto de relatórios, telefonemas e olhares desconfiados. Eu já não sabia mais quem estava de qual lado. A investigação sobre Helena havia se tornado um assunto de interesse nacional. E como sempre acontece nesses casos, cada autoridade queria um pedaço da narrativa, cada um tentando moldar a verdade conforme sua conveniência. O que antes era uma simples apuração interna, agora envolvia promotores federais, Corregedoria da PM, Polícia Civil e até o Ministério Público. E no meio de toda essa engrenagem, eu era o eixo instável que podia desmontar tudo. Meu telefone não parava. De manhã, repórteres disfarçados de fontes anônimas queriam confirmação de que Helena realmente trabalhava para a facção. À tarde, oficiais exigiam silêncio absoluto. À noite, mensagens sem remetente apareciam. Cuidado com quem está no mesmo prédio que você. Era o tipo de ameaça sutil que só quem vive a rua entende. O aviso que vem antes da bala. Uma manhã, fui chamado para uma reunião no Comando Geral, na Luz. A sala era ampla, mas o ar pesado. 3 coronéis e um promotor militar estavam presentes. O tom era cordial, mas cada palavra vinha medida como se tivessem medo de acionar uma armadilha. Sargento Alberto, nós sabemos da gravidade do caso. Você tem noção do tamanho disso? Tenho, senhor. Então entenda que qualquer passo errado aqui pode prejudicar a instituição inteira. A palavra instituição sempre aparece nesses momentos. É o escudo moral que esconde os podres. O que eles queriam dizer no fundo era simples. Não fale demais. Um dos coronéis tentou disfarçar o recado com elegância. Você agiu certo, dentro da legalidade, mas agora é hora de deixar as investigações seguirem o fluxo natural. O fluxo natural era arquivamento, mas eu tinha mais. Dias antes, um informante, desses que sobrevivem vendendo pequenos pedaços da verdade, me entregou um pendrive. Disse que o material vinha de dentro do próprio sistema de comunicação da corporação. Arquivos criptografados, e-mails interceptados, registros de movimentação financeira. Tudo apontava para algo maior. Depósitos em contas de laranjas, transferências de recursos que vinham de apreensões de drogas desviadas. E o mais alarmante, nomes de oficiais ativos aparecendo nos registros, inclusive um coronel lotado na própria corregedoria. Era uma bomba de fragmentação institucional. Passei 2 noites sem dormir, tentando decidir o que fazer com aquilo. Levar a corregedoria significava jogar a granada na minha própria sala.
Procurar a imprensa era suicídio. Guardar comigo era carregar um alvo nas costas. Então decidi o meio-termo. Levei parte do material ao promotor federal que já acompanhava o caso, aquele mesmo que me prometera sigilo e proteção. Quando entreguei o pendrive, ele olhou para mim como quem segura um animal prestes a morder. Você tem noção do que tem aqui? Tenho. E se eu sumir, tem cópia em outro lugar. Essa frase calou a sala. E foi a primeira vez que percebi. Eu havia cruzado a linha. Não era mais só um policial tentando limpar a casa. Eu agora era uma peça num jogo político perigoso demais para ser vencido com honestidade. Enquanto isso, nas ruas, a facção não ficou parada. O nome de Helena virou grito de vingança. Em conversas interceptadas, os chefes cobravam resposta. O assassinato dela, considerado traição interna, precisava ser vingado. E a lista de alvos incluía policiais que participaram da operação, inclusive eu. Os boatos de um resgate simbólico começaram. Uma emboscada, talvez um ataque coordenado, algo que mostrasse força. As favelas da Zona Leste começaram a ferver e o patrulhamento triplicou. Mas era impossível cobrir cada viela, cada beco. E eu sabia, o inimigo não tinha pressa, só precisão. Certa noite, saindo do quartel, percebi um carro me seguindo. Tentei despistar pelas ruas de Itaquera. Entrei na radial e cortei para a marginal. O carro manteve distância, mas não desistiu. Parei num posto, entrei direto para a loja de conveniência. O motorista passou devagar, sem olhar, e sumiu na curva. Aquilo foi o suficiente para me deixar com a adrenalina na garganta. Liguei para o promotor e pedi reforço de segurança. A resposta foi uma piada burocrática. Estamos analisando a viabilidade. Viabilidade, como se a minha vida fosse uma planilha. No dia seguinte, soube que o notebook de Helena havia sido invadido no depósito da perícia. Arquivos sumiram. Câmeras do circuito interno apresentaram falha de gravação, e as cópias que deveriam estar guardadas com o MP simplesmente desapareceram. Isso não era coincidência, era limpeza. Alguém poderoso estava varrendo os rastros. Comecei a ligar os pontos. Aqueles nomes que apareciam nas planilhas, coronéis, delegados, empresários de fachada, estavam conectados a operações que nunca deram em nada. A facção tinha o que sempre quis, infiltração. E o Estado, o que sempre teve medo. Prova disso. Eu me tornei uma anomalia dentro do sistema. O homem que sabia demais, mas não o suficiente para ser ouvido. Um colega me alertou em voz baixa. Sargento, estão te pintando de instável. Dizem que você está com trauma, com raiva. Querem abrir sindicância psicológica. O golpe era simples. Me descredibilizar para invalidar meu testemunho. No meio dessa pressão, recebi uma ligação inesperada. Uma mulher, voz trêmula, pediu para me encontrar num bar velho na Muca. Disse que tinha informações sobre Helena e sobre a estrutura que ela protegia. Cheguei cedo, sentei de costas para a parede, olho na porta. Ela entrou nervosa, olhou para os lados e foi direto ao ponto. Eu era da inteligência. Trabalhei com ela. A revelação me gelou. Você tem ideia do que ela fazia, sargento? A Helena não era só informante do PCC. Ela era elo. Tinha contato direto com o operador financeiro deles dentro da corporação. Gente grande. Quando você atirou nela, matou o elo que mantinha o acordo. Que acordo? Ela respirou fundo, olhou para mim com medo. O que mantinha o equilíbrio? O que garantia que certas operações não subissem a serra? Agora acabou. E quando esse equilíbrio quebra, o caos começa. Naquela noite, percebi que a morte dela não tinha resolvido nada. Tinha começado algo pior. O pacto silencioso entre facção e Estado estava ruindo, e ninguém sabia como conter os escombros. Nas semanas seguintes, os índices de homicídios dispararam. Policiais começaram a morrer em emboscadas, e a corporação respondeu com força total. A cidade mergulhou num clima de guerra velada. O governador fez pronunciamento, a imprensa inflamou manchetes, e nas ruas o medo se espalhou como fumaça. Era a velha lógica. Quando o sistema sangra, quem paga é o soldado e o civil. Enquanto isso, eu continuava sendo observado. E-mails anônimos, mensagens suspeitas, ligações cortadas.
A casa onde minha família estava escondida foi arrombada. Nada levado, apenas sinais de invasão. Ameaça pura. Decidi agir. Peguei o restante do material, organizei tudo num dossiê e procurei uma jornalista de confiança, uma das poucas que ainda acreditavam em verdade. Mostrei trechos dos registros, omiti nomes. Ela ouviu tudo em silêncio e prometeu investigar. 3 dias depois, a redação dela foi invadida. Computadores levados. A matéria nunca saiu. A partir daí, entendi. Ou eu desaparecia, ou fazia barulho o bastante para não poderem me calar. Comecei a gravar depoimentos, relatei tudo. As transferências, os nomes, os encontros. Gravei vídeos, deixei cópias espalhadas. Alguns colegas me chamaram de louco, outros de herói. Mas eu já não fazia por glória. Fazia porque não restava alternativa. O sistema havia decidido que eu era descartável. E quando um homem percebe que vai cair, a única arma que tem é a verdade, mesmo que ela custe tudo. Na madrugada do 5º domingo desde o caso, recebi uma mensagem curta no celular. Reunião amanhã, nova missão, sigilo total. Sem saber, era o prenúncio do fim, e do que viria a ser o desfecho mais brutal da minha carreira. O jogo estava longe de acabar. Na verdade, estava só mudando de forma. Acordei antes do sol. Não era medo. Era o instinto que me fazia dormir leve. A mensagem da noite anterior ainda queimava na tela do celular. Reunião amanhã. Nova missão. Sigilo total. O remetente era oficial conhecido, alguém de confiança antiga. Mesmo assim, algo no tom me incomodava. Sigilo total nunca é bom sinal. Em 30 anos de farda, aprendi que as missões mais perigosas não são as de tiroteio, e sim as que vêm embrulhadas em silêncio. Vesti a farda cinza. Alisei a manga para disfarçar as rugas do tecido já gasto. O espelho refletia um homem que o tempo havia talhado. Olheiras fundas, barba grisalha mal feita, olhar cansado, mas vivo. A idade me dera mais cautela que coragem. E eu sabia. Aquele dia não seria como os outros. Cheguei ao batalhão pouco depois das 6. O pátio estava quase vazio, só o ronco dos motores das viaturas quebrava o silêncio da manhã. Na sala de reuniões, um grupo pequeno me esperava. 4 oficiais, todos de semblante tenso. Nenhum deles olhava diretamente para mim. O comandante abriu a pasta e foi direto ao ponto. Sargento Alberto, recebemos informações de que o grupo remanescente da facção está reorganizando uma base na Zona Sul. É uma operação sigilosa de captura. Nenhum registro oficial. Você e sua equipe vão dar apoio. Apoio a quem, senhor? A uma unidade tática da inteligência. Só isso que precisa saber. Essa frase soou como sentença. Só isso que precisa saber. Quando escondem demais é porque o buraco é mais fundo do que aparenta. Saí da sala com o estômago embrulhado. Montei a equipe padrão. 3 homens de confiança. Vieira, Ramos e o novato Lima, que ainda tinha aquele brilho de quem acredita que está salvando o mundo. Durante o trajeto, notei o rádio em silêncio absoluto. Nenhuma frequência ativa, nenhuma atualização. Parecia que a operação só existia para nós. Seguimos em comboio até um galpão abandonado na região do Jabaquara. Chegamos pouco depois das 8. Um vento frio varria o asfalto molhado, e a cidade ainda acordava em cinza. Lá dentro, o cenário era estranho. Caixas empilhadas, cheiro de combustível e uma mesa com mapas e dossiês espalhados. 2 homens à paisana nos receberam sem se identificar. Um deles, careca, com sotaque carioca carregado, parecia comandar tudo. Vocês vão ficar na retaguarda. A gente entra primeiro, vocês cobrem o perímetro. Qual o alvo? Perguntei. Ele apenas sorriu de lado. Você vai saber quando precisar saber. Aquela resposta me arrepiou. Pedi para Vieira verificar as placas dos carros estacionados do lado de fora. 2 delas não constavam em nenhum registro oficial. Falsas. O cheiro de armadilha era inconfundível. Enquanto esperávamos, decidi checar discretamente o rádio de emergência. Nenhuma frequência estava registrada para aquela operação. Nenhum chamado, nenhuma autorização. Aquilo significava apenas uma coisa. Estávamos fora do mapa. Se algo acontecesse, ninguém viria. Às 9h30, os homens à paisana anunciaram que o alvo estava a caminho. Posicionamos o cerco,
cada um em um ponto. O galpão tinha 2 saídas e visibilidade limitada. O clima era sufocante, o tipo de silêncio que antecede o caos. De repente, um som metálico ecoou. O portão lateral se abriu. Um carro preto entrou devagar, os faróis apagados. Dentro, 3 figuras. O motorista saiu primeiro, mãos à mostra. Eu ia dar voz de prisão quando notei o detalhe. Ele usava um cordão da PM no pescoço. O segundo homem, de colete, gritou: "Abaixe a arma, sargento! Ordem do comando!" Antes que eu reagisse, o som seco de um disparo estourou o ar. O novato Lima caiu no chão com o peito aberto. A confusão explodiu. Vieira respondeu o fogo, Ramos correu para o lado oposto. Em segundos, o galpão virou um inferno. Tiros ricocheteavam nas paredes. O cheiro de pólvora e sangue se misturava ao do combustível derramado. Gritei ordens, mas ninguém ouvia mais nada. O rádio estava mudo, como se alguém tivesse cortado a transmissão. Atrás das caixas, consegui visualizar o careca, o homem da inteligência, falando ao celular, gritando algo que não entendi. Mirei, respirei fundo e disparei. Ele caiu instantaneamente. Quando corri até ele, o telefone ainda estava na linha. A voz do outro lado dizia apenas: "Corta tudo, acabou para ele." Naquele instante entendi. A operação não era contra o crime, era contra mim. Helena, a policial corrupta que eu havia exposto, não era o fim da história. Era a peça descartável de um sistema que não admite testemunhas. Eu tinha virado o alvo final. O grupo remanescente da facção era invenção, uma cortina de fumaça para me eliminar em uma falsa operação. Ramos foi atingido no ombro, gritando de dor. Peguei ele pelo colete e arrastei até uma pilha de entulho. Vieira cobriu o fogo. O som dos passos ecoava no metal. Mais homens entrando. Não eram criminosos. Eram policiais. Apertei os dentes. Tentei contato pelo canal de emergência novamente. Nenhuma resposta, só chiado. "Eles desligaram a central", gritou Vieira. "Tamo por conta própria." Sabíamos o que isso significava. Ou lutávamos até o fim, ou éramos apagados e esquecidos. Atirei contra as sombras que se moviam no fundo do galpão. Um dos homens caiu. Peguei a arma dele, pistola padrão da PM. O número de série foi raspado. O golpe era perfeito. Nós morreríamos. O caso seria noticiado como confronto com traficantes e o dossiê sumiria. Fim. Mas algo deu errado para eles. Uma das granadas que lançaram quicou no chão molhado e rolou de volta. A explosão foi violenta, abriu um buraco na parede lateral e espalhou fumaça e destroços. Aproveitamos a brecha. Arrastei Ramos para fora, Vieira nos deu cobertura. O sol já alto batia forte, mas a rua estava deserta. Nenhum reforço, nenhum curioso, tudo isolado. Entrei numa viela, segurei Ramos enquanto o sangue escorria do ombro. Ele tentava falar, mas só saía um som rouco. Vieira cobriu a retaguarda. 2 quarteirões depois ouvimos sirenes, não da polícia, mas do corpo de bombeiros. Eles vinham apagar o incêndio do galpão. Ninguém ia procurar sobreviventes. Levamos Ramos até uma casa abandonada. Amarrei o ferimento com a própria farda. Liguei de um celular reserva para o único contato que ainda confiava, o promotor. Eles tentaram me apagar. Mataram o Lima. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz fria. "Sargento, desapareça. Agora, você não tem mais proteção." Desliguei e joguei o telefone no chão. A raiva me subiu feito febre. Tudo o que construí, 30 anos de serviço, cada operação, cada colega morto, reduzido a uma farsa. Um teatro sangrento para proteger os poderosos e calar quem ousou falar. Naquela noite, escondido num apartamento velho em São Mateus, comecei a escrever. Linha por linha reconstruí a operação. Os nomes, as datas, os endereços. Não era mais relatório, era confissão. E se eu caísse, pelo menos a história ficaria. Escrevi até o amanhecer sem parar. O som distante das sirenes se misturava ao ruído do trânsito, e a cidade parecia indiferente a mais uma guerra interna. Quando o sol finalmente rompeu pelas frestas da janela, percebi o peso do que estava prestes a fazer. Eu não lutava mais por justiça. Lutava para que a verdade não fosse enterrada comigo, e naquele instante, com a caneta tremendo entre os dedos,
Fiz o juramento que mudaria tudo. Se querem o silêncio, vão ter que ouvir o barulho primeiro. Não dava mais para esperar. Espera significava morte certa, porque o silêncio do sistema agora tinha mais dentes que razão. Eu já não contava com favores, contava com artifícios. E o primeiro artifício foi simples: transformar a minha própria vida num arquivo explosivo. Lembrei das cópias escondidas. Havia duplicado tudo: arquivos de vídeo, notas de transferência, fotos, gravações de chamadas. Uma cópia fora enviada para o e-mail seguro do promotor. Outra eu deixara num armário trancado com chave num galpão onde costumava guardar material de operações. Uma terceira eu havia confiado a um primo que morava em outra cidade e, por via das dúvidas, ele tinha instrução para repassar para um advogado caso eu sumisse. Erros humanos existem, mas redundância é técnica. Eu usei a técnica. Primeira ação: criar pressa. Se eu fizesse barulho suficiente, a máquina que tentava me calar teria de reagir em público, não nos corredores fechados. Procurei a jornalista que não fora intimidada, a única que, dias antes, tivera sua redação invadida e continuara respirando. Ela me recebeu num café frio da Avenida Alcântara. Olhei para ela e vi o cansaço de quem já lidou com verdades pesadas. Temos que publicar agora, eu disse. Não amanhã, agora. Ela hesitou. Olhou para o lado, mediu o risco e prometeu. Faria uma matéria curta, direta, com provas básicas, só o suficiente para abrir uma investigação pública e desencadear proteção mínima. Enquanto ela fazia o caminho editorial, eu me movia como um homem dividido entre cautela e fúria. Havia riscos óbvios. Se eu aparecesse com tudo no colo, a corregedoria poderia prender-me em flagrante por posse indevida de material sigiloso e, num golpe, enterrar todo o material. Então escolhi duas frentes: a pública e a oculta. Na frente pública, vazamos um dossiê resumido para 2 blogs alternativos e um site de grande repercussão que não podia ser tão facilmente silenciado. Espalhar a informação em múltiplos centros. No primeiro link, imagens de transferências. No segundo, fotos do encontro dela em Itaquera. No terceiro, registros de chamadas e alguns nomes. Nada sensacionalista, apenas fatos. O objetivo era claro: desencadear investigação por pressão social. Na frente oculta, liguei para o único cara do Serviço de Inteligência do Estado que ainda respirava alguma independência. Um sargento velho chamado Rocha, com quem eu havia feito operação anos atrás. Ele era do tipo que acreditava que poder se constrói com provas, não com palavras. Nos encontramos numa garagem subterrânea. Entreguei-lhe uma cópia física. Sim, papel. Em guerra tecnológica, o papel ainda sobrevive. Ele olhou, leu e não falou por 1 minuto. Depois sussurrou: "Se publicou, não volto atrás, isso explode." E explodiu. No fim da tarde, o noticiário fez o que se espera quando uma ferida aparece à superfície. Trouxe repórteres, manchetes e promessas de respostas. A imprensa questionou os responsáveis pela corregedoria e o Ministério Público declarou que abriria procedimento. Para quem estava dentro do jogo, era tarde demais para encolher a cortina sem que se visse o contorno do corpo. Mas nem tudo se move com pressa justa. Quem manda no subterrâneo da máquina tem trilhas de influência. Horas depois da matéria veio a retaliação. O carro do meu primo foi apedrejado quando ia à rodoviária. O telefone do promotor ficou sem linha por 3 horas. Havia sido interrompido por manutenção. A residência do advogado recebeu uma visita de homens preocupados, linguagem codificada para intimidação. Eles não atacaram diretamente a jornalista, ao menos não naquele momento, porque a agressão a um meio de comunicação poderia criar um barulho internacional. Eles atacaram as pontes. A segunda ação foi criar um Dead Man Switch, um dispositivo que eu aprendera a montar em operações de risco. Gravei um conjunto de vídeos. Neles, mostrei trechos das transferências, nomes e expliquei o fio que ligava oficiais a contas suspeitas. Cada vídeo tinha um código de liberação. Eu programara que, se em 48 horas alguém não me acionasse com uma senha específica, os arquivos seriam enviados automaticamente para múltiplos jornalistas, para ONGs de direitos humanos,
Para a embaixada estadunidense, por motivos táticos, a tensão internacional evita sumiço. E para o Tribunal de Justiça. Era uma certeza. Se eu não aparecesse, ninguém ia calar a história sem pagar preço alto. Na mesma noite, enquanto ajeitava o hardware, recebi a primeira retaliação física de verdade. Um cabo de rua, que havia me dado cobertura em operações antigas e ficara do meu lado na inicial, apareceu no hospital com a cara costurada por uma coronhada. Não foi tentativa de matar, foi aviso ritual. A mensagem que vinha no sangue dele era clara. Você pode seguir, mas o preço sobe. A cada passo um rosto caía. Alguns eram meros auxiliares da rede, motoristas, administradores de fachada, e tinham duas opções, sumir ou falar. Muitos optaram pelo sumiço. Alguns, como o Braga, já tinham mostrado que preferiam o silêncio com um preço. Outros, poucos e raros, escolheram quebrar o silêncio. Foi desses poucos que veio a terceira franja da minha estratégia. Colaboração forçada. Consegui, com Rocha, um mandado temporário em cima de uma denúncia anônima, o que não é difícil quando se tem provas iniciais. Fizemos uma operação relâmpago numa transportadora na Muca, a mesma fachada que eu já havia escavado, e prendemos 2 homens que guardavam folhas contábeis e um laptop com senhas fracas. Eles cederam rapidamente. Sob a luz de uma delegacia pequena, com medo e olhos vermelhos, começaram a falar nomes que eu nem imaginava. Nomes que iam além do meu penhor. Empresários que lavavam dinheiro, oficiais que recebiam ajudas em espécie e um senador que, por sua vez, cobria a rota financeira com promessas legislativas. Cada nova confissão era um cordão que puxava mais cordão. Eu ia empilhando nomes como quem empilha tijolos para erguer uma parede que poderia me proteger, ou me enterrar. Era impossível saber. A cada avanço, eu sentia a pressa do inimigo por me anular. E a cada avanço também, as vidas das pessoas ao meu redor queimavam num fogo que eu não controlava. Houve uma noite que lembro com nitidez. Reencontrei o filho de Vieira, o sargento morto no início. O garoto tinha olhos que não pertenciam mais à infância. Disse apenas: meu pai me deixava sacos de batata na casa da avó. Um dia sumiram. Você sabe por quê? Eu sabia. E me doeu como se fosse minha própria perda. Vi a raiva nos seus olhos. E na sua raiva havia uma pergunta sem resposta que respirava sede de retaliação. Eu prometi. Não prometi paz. Prometi exposição. Porque quando a máquina que te devora é pública, a vingança se organiza diferente. Vira investigação. A pressão política cresceu. Deputados pediram CPI. Secretários exigiram provas. O comandante do batalhão foi convocado a Brasília. Para a população, a sensação era de que algo mudaria. Para mim, a sensação era de que o cerco ganhava diferentes frentes. O judiciário, a mídia, a polícia política. Cada um atuando ao mesmo tempo para minimizar dano e manipular narrativas. Posso dizer com dor que o mesmo sistema que encobria agora também tentava se aproveitar da ventania para remover peças incômodas. Eles legitimavam o processo enquanto preparavam uma blindagem seletiva. E no meio de tudo isso, a facção começava a responder com pragmatismo frio. Ataques direcionados a quem assinara operações, incêndios em depósitos que serviam de ponte de logística e, pior, a notícia de um policial da nossa rede, outro amigo, encontrado em um acidente na estrada. O padrão repetia-se. Mensagem: vocês mexeram com a economia do crime. Nós mexemos com o preço da sua segurança. Mas havia ganhos concretos. Prisões, bloqueios de contas. Pelo menos 3 nomes grandes surgiram nas planilhas com provas suficientes para um indiciamento inicial. A pressão internacional fez com que o Ministério Público abrisse um inquérito mais amplo. Pelos corredores da corregedoria, vi o medo tomar o lugar do costumeiro cinismo. Alguns olhares antes indiferentes agora trocavam cartas de rendição. No entanto, havia também o medo de que, mesmo com o inquérito, se criasse um bode expiatório conveniente, alguém pequeno demais para derrubar o esquema inteiro e grande o bastante para acalmar a rua. A minha vida, nesse cenário, virou um jogo de xadrez praticado por homens que jogam com tabuleiro.
e por outros que jogam a vida real. Cada passo meu tinha que ser pensado 3 vezes à frente. Eu dormia pouco, com o dedo no gatilho da tela do celular, esperando sinais de movimento. E ainda assim, havia algo de primitivo e libertador naquele perigo. Eu estava vivo e lutava com as únicas armas que me restavam: provas, barulho e os resquícios de honra que o sistema ainda não havia consumido. No fim do 9º dia de ofensiva aberta, recebi uma mensagem que me gelou. Uma foto da casa da minha mãe, a janela cortada, a mesma letra grosseira que já conhecia num recado mal ajambrado: pare ou acaba. A linha entre público e privado havia sido cruzada. Ali percebi que a única alternativa que restava não era virar herói ou mártir. Era fazer o que sempre fiz: lutar até o limite. Porque quando a vida te obriga a ser o barulho, o silêncio torna-se o maior luxo do inimigo, e eu não iria comprá-lo. Ao apagar a luz naquela noite, fechei os olhos e senti a cidade inteira aberta, uma ferida pulsante. Lembrava dos rostos caídos, dos nomes que agora circulavam entre promotores, da jornalista que arriscara a candidatura dela para a verdade. E, pela primeira vez em semanas, não senti apenas medo. Senti também uma tênue esperança. Se o barulho fosse alto o suficiente, talvez o peso das conveniências não bastasse para enterrar tudo. Talvez por uma fresta a verdade respirasse. Mas essa respiração vinha com preço, e eu já estava disposto a pagá-lo. Quando o sol nasceu naquele dia, a cidade parecia em silêncio, mas não era paz. Era o tipo de calma que precede o barulho. Os jornais amanheceram com manchetes em letras garrafais: rede de corrupção envolve policiais e políticos de alto escalão. As fotos que eu havia liberado para a jornalista estavam estampadas nas bancas, nos sites e nas telas de televisão. O país inteiro falava do caso e, pela primeira vez, o nome de Patrícia, a policial que havia se vendido para a facção, aparecia em rede nacional. Mas com ele vieram também os olhos do poder, e não só os olhos, vieram as garras. Antes do meio-dia, o batalhão da Zona Leste estava cercado por viaturas da Corregedoria e equipes do Ministério Público. Foi a primeira vez em muitos anos que vi oficiais entrando com mandado dentro do próprio quartel. O clima era denso, um misto de medo, raiva e traição pairava no ar. Cada policial olhava para o outro sem saber quem ainda era confiável. O som dos rádios que antes carregavam códigos e chamados agora era só ruído. Eu, de dentro do meu carro, observava a movimentação à distância. Rocha, o sargento da inteligência, estava no banco do passageiro. Eles estão vindo para limpar a fachada, Alberto. Vão prender uns 3 pequenos e anunciar como vitória. O resto, você sabe, vai sumir. Ele tinha razão. O sistema não se autodestrói. Ele se regenera. Mas havia algo diferente dessa vez: a atenção internacional. As notícias chegaram rápido demais a portais estrangeiros, e o Itamaraty estava em alerta, pressionado a se posicionar. A operação, que antes era uma ferida local, agora se tornara um problema diplomático. Às 14h, começou a primeira coletiva de imprensa. O comandante da PM, tenso, leu um comunicado ensaiado. Estamos colaborando integralmente com o Ministério Público e não toleraremos desvios de conduta em nossas fileiras. Palavras bonitas, vazias como sempre. O que eles chamavam de desvios era, na verdade, uma estrutura consolidada há décadas. E eu sabia, enquanto a câmera filmava o discurso, nos bastidores já havia um plano para apagar rastros e queimar pontes. A facção também reagiu. No mesmo dia, 3 bases comunitárias da polícia foram incendiadas simultaneamente. Uma em Sapopemba, outra na Vila Prudente e uma terceira no extremo leste, perto de Guaianazes. Era uma resposta simbólica, mas clara. Vocês mexeram no nosso dinheiro. O fogo tingia o céu de cinza, e o som das sirenes ecoava como um aviso. Aquilo não era mais uma operação, era uma guerra de informação, dinheiro e poder. Naquela noite, me encontrei com a jornalista novamente, num estacionamento abandonado. Ela estava com olheiras fundas, o rosto pálido e o celular na mão. Eles tentaram invadir o meu prédio ontem, ela disse, tremendo. Cortaram a energia. Se não fosse o porteiro, eu nem estaria aqui.
Eu olhei para ela e percebi que a linha entre testemunha e alvo agora era invisível. Entreguei um pendrive novo, com as últimas gravações que consegui de Rocha. Isso é o resto do quebra-cabeça. São conversas entre Patrícia e o deputado. Eles usavam código de entrega de carga para marcar transporte de dinheiro. Ela segurou o pendrive com as duas mãos como se segurasse dinamite. Você sabe que se isso sair, você não volta mais para o quartel, né? Eu sei. E se não sair, ninguém mais volta para lugar nenhum. 2 horas depois, a matéria foi publicada. E o muro rachou de vez. Em menos de 30 minutos, a hashtag Entre Polícia Vendida subiu para os assuntos mais comentados do país. Vi colegas de farda sendo chamados de bandidos, inocentes sendo ameaçados e os culpados tentando posar de vítimas. A opinião pública não distingue nuances. Ela queima o que estiver mais perto da chama. E naquela noite, a chama estava sobre nós. Rocha me ligou por volta das 11. Sumiu gente, Alberto. O motorista da corregedoria desapareceu. A jornalista foi colocada sob proteção federal. E a Patrícia, ninguém sabe onde está. Aquela última frase ficou ecoando na minha cabeça. Patrícia era o ponto central de toda a trama. A policial que servia à facção, a que mantinha os esquemas de transporte e informação, a que conhecia os dois lados da moeda. E agora, sumida, ela era o trunfo de alguém. Ela não fugiu, respondi. Estão guardando ela para usar depois. No dia seguinte, encontrei a casa de Rocha revirada. Nada foi roubado, mas o recado estava ali. Queriam mostrar que sabiam onde ele dormia. E eu sabia o que vinha depois. Execuções disfarçadas de suicídio. Tinha visto isso acontecer muitas vezes. Começamos a agir rápido. Reuni com ele e 2 outros policiais que ainda acreditavam na verdade. Armamos um esquema improvisado. Interceptar comunicações, gravar ligações e tentar rastrear a Patrícia antes que ela desaparecesse de vez. As pistas nos levaram até um galpão no Ipiranga, usado como garagem por uma transportadora de fachada. Lá, encontramos o que restava da operação suja. Computadores queimados, cheques picotados e, no chão, uma pasta carbonizada com o brasão da Secretaria de Segurança. Mas no canto, escondido entre caixas, havia algo que sobreviveu ao fogo. Uma foto. Patrícia, de farda cinza, abraçada a um homem de terno. No verso, uma data, 14/08/2025, e a palavra fiel. Era tudo o que precisávamos. A foto não era apenas uma lembrança. Era a prova de que o elo entre ela e o poder político era mais íntimo do que se imaginava. O homem do terno era um assessor direto do secretário de governo, o mesmo que, meses antes, havia anunciado cortes em programas de segurança e aumento de verba para inteligência estratégica. Estratégia demais, talvez. Com aquela foto, o tabuleiro mudou. O promotor que havia me apoiado até ali resolveu agir oficialmente. Pediu a prisão preventiva de Patrícia e de 3 empresários ligados às transportadoras. Mas, como sempre, o sistema respondeu antes. Na manhã em que o pedido foi protocolado, o promotor sofreu um atentado. O carro dele explodiu em frente ao prédio da promotoria. Ele sobreviveu, mas perdeu um braço. E o caso foi suspenso por questões de segurança. Foi ali que entendi que não havia mais caminho institucional. As instituições estavam contaminadas demais para processar o próprio veneno. A única saída era levar o caso ao público até o limite, usar a verdade como arma. Então, decidi gravar tudo. Peguei a câmera que usava em operações e sentei diante dela. Falei como policial, como homem, como testemunha. Narrei tudo. Os nomes, as datas, os encontros, as ameaças, a corrupção. Falei de Patrícia, do sistema, do sangue que escorria pelas brechas da farda. Disse que, se algo me acontecesse, o vídeo deveria ser publicado em todos os canais que aceitassem a verdade. Quando terminei de gravar, o relógio marcava 3 da manhã. O vento entrava pela janela e o ruído da cidade parecia distante. Guardei o cartão de memória dentro de uma caixa de metal. Lacrei com fita e escondi dentro de um muro oco no quintal. Sabia que não era garantia de nada, mas era o suficiente para eu dormir com a sensação de que, se eu caísse, ainda haveria barulho. Naquela noite,
Dormi com o som da chuva batendo no telhado e o cheiro da pólvora que parecia nunca sair das mãos. E pela primeira vez, senti que o muro entre nós e eles, entre a farda e o crime, começava a rachar. Mais rachaduras eu aprendi, também são convites para o colapso. O dia começou abafado, pesado, o tipo de calor que gruda na pele e faz o ar parecer mais denso do que devia. Eu estava no carro, parado numa rua sem saída, observando o reflexo da cidade no retrovisor. 3 dias tinham se passado desde a explosão do carro do promotor. Desde então, ninguém mais atendia minhas ligações. Rocha sumiu, e o último sinal do celular dele foi captado perto de São Miguel Paulista. Quando fui até lá, encontrei apenas a moto abandonada, o capacete rachado e o chão ainda úmido. De sangue ou de chuva, já não dava para saber. Sabia que era uma questão de tempo até chegarem em mim. Mas eu ainda tinha uma carta guardada, o vídeo, e junto com ele a prova material, a foto de Patrícia com o assessor. Decidi que antes de desaparecer ia encarar de frente. Se fosse para morrer, seria olhando no olho de quem destruiu tudo. Naquela manhã recebi um bilhete anônimo debaixo da porta do meu apartamento. Uma folha simples, escrita com letra tremida. Ela quer falar com você. Hoje, 22 horas, antigo galpão dos Correios, Muca. O coração acelerou. Eu sabia de quem se tratava. Ela, Patrícia. Mas o bilhete tinha algo errado. Patrícia não me procuraria desse jeito. Ela era esperta, estratégica e, acima de tudo, covarde quando o perigo se aproximava. Mesmo assim, eu fui. Porque quando você chega nesse ponto, o medo já virou rotina. Cheguei a Muca por volta das 21h30. A rua estava deserta, o vento carregava o cheiro metálico da ferrugem e da gasolina. O galpão dos Correios, abandonado há mais de 10 anos, era um monstro de concreto no meio da escuridão. As janelas quebradas refletiam lampejos de luz dos postes distantes, e o portão estava entreaberto, convidativo demais para quem conhece armadilhas. Entrei devagar, arma em punho, lanterna apagada. Cada passo ecoava como um lembrete de que eu estava sozinho. Então ouvi, primeiro um sussurro, depois um estalo, o som de botas, e uma voz feminina, firme, cortante, familiar. Demorou, Alberto. A lanterna iluminou o rosto dela. Patrícia. Mas não era mais a policial que eu conhecera. Era outra coisa. O cabelo preso, o uniforme cinza sem insígnias, o olhar frio e distante. No peito, um colar com um pequeno pingente dourado. O símbolo da facção. Atrás dela, 2 homens armados encapuzados mantinham-se em silêncio. Achei que tivesse morrido, eu disse, tentando ganhar tempo. Ela sorriu de canto. Morrer é pros fracos. Eu só mudei de lado. Você vendeu tudo o que era. A farda, a honra, a confiança. E o que você ganhou sendo o herói da história? Um vídeo escondido num muro? Um parceiro morto? E um corpo na mira? Eu escolhi sobreviver. A conversa virou um duelo silencioso. O som das gotas de água pingando do teto marcava o ritmo. Você acha que o que fez vai ficar impune? Perguntei. Ela deu um passo à frente. Você acha mesmo que ainda existe justiça? O que eu fiz é o que todo mundo faz. Eu só parei de fingir. A raiva ferveu por dentro. Eu queria responder, mas as palavras não vinham. A lanterna tremia nas minhas mãos. De repente, o barulho de um motor ecoou lá fora. Mais carros, mais passos. A luz de faróis invadiu o galpão. Vozes começaram a gritar. Ordens, comandos, tiros. A facção tinha chegado. E com ela a certeza de que aquele seria o fim. Corri em direção às prateleiras antigas, buscando cobertura. O som dos disparos reverberava nas paredes, ricocheteando. Patrícia gritou algo que não entendi e um dos encapuzados foi atingido, caindo a poucos metros de mim. O cheiro de pólvora tomou o ar, a adrenalina tomou o corpo, e tudo o que aprendi em 20 anos de polícia voltou instintivamente. Deitei, respirei fundo e comecei a atirar. 3, 4, 5 disparos, cada um deles com o peso de uma lembrança. Dos colegas mortos, das vítimas esquecidas, da farda manchada. Ouvi um gemido, depois silêncio. Quando levantei a cabeça, ela estava lá.
Patrícia caída, respirando com dificuldade. A bala tinha atravessado o ombro, mas ela ainda segurava a arma. Me aproximei lentamente. Ela olhou para mim, o sangue escorrendo pelo queixo. Você nunca entendeu, Alberto. Eles mandam em tudo, até em você. Acabou, Patrícia, dessa vez acabou. Ela tentou rir, mas o som saiu fraco. Você ainda acha que é o mocinho, né? Espera só ver o que vem depois. Então, antes que eu pudesse reagir, ela virou a arma para o próprio peito e disparou. O som ecoou alto e a luz da lanterna oscilou. O corpo dela tombou no chão frio, imóvel. Por um segundo, o tempo parou. Eu só conseguia ouvir minha respiração. Depois o som distante das sirenes começou a crescer. Alguém lá fora tinha chamado o reforço. Quando a equipe chegou, o galpão era um campo de guerra. 4 mortos, 2 feridos, e no centro, o corpo de Patrícia, com o pingente dourado ainda brilhando sob a lanterna. Os dias seguintes foram um borrão de interrogatórios, relatórios e silêncio. O vídeo que eu gravei foi apreendido, em nome da investigação, mas parte dele vazou. E o que vazou foi suficiente para acender uma faísca. Nos quartéis começaram as perguntas, nas ruas começaram os protestos, e nas celas os sussurros. A morte de Patrícia virou símbolo de corrupção, de traição, de um sistema que consome os próprios protetores. Mas eu sabia a verdade. Nada tinha acabado. Os rostos mudam, as fardas mudam, mas o ciclo continua. E às vezes me pego pensando que Patrícia estava certa, não sobre o que fez, mas sobre o que o mundo virou. Numa madrugada chuvosa, fui até o muro onde escondi o pendrive original. Cavei com as mãos, retirei a caixa de metal e abri. Dentro, o cartão ainda estava lá, intacto. Pensei em destruí-lo, esquecer tudo, seguir a vida, mas não consegui. Peguei o carro, dirigi até o topo do viaduto Alcântara Machado e olhei a cidade. A selva de concreto que engole tudo e todos. Apertei o cartão entre os dedos e disse baixinho: enquanto tiver alguém disposto a contar, ainda existe chance. Depois, joguei o pendrive no rio. E fiquei ali, vendo a correnteza levar embora o último pedaço da história. Mas o vento trouxe uma lembrança. O sussurro dela, ecoando como um aviso. Eles mandam em tudo, até em você. Sorri, cansado. Talvez ela tivesse razão. Talvez o muro nunca vá cair, só rachar um pouco mais a cada geração. Mas enquanto eu respirar, ainda vou tentar empurrar uma pedra para longe. Foram precisos 7 dias até que a imprensa parasse de repetir o nome dela. A policial Patrícia Soares, investigada por envolvimento com o crime organizado, morta em confronto. Essa era a frase oficial. Uma linha seca, impessoal, lida entre o caso de um deputado e a previsão do tempo. Mas nas ruas, o nome dela virou lenda. Para uns, era a traidora que vendeu a farda. Para outros, uma mártir de um sistema podre. E para mim, era só mais um rosto que o crime engoliu. Depois do galpão, tudo virou fumaça. A corregedoria me colocou em licença para tratamento psicológico. O promotor responsável pelo caso foi transferido. Rocha foi oficialmente considerado desaparecido, e o vídeo, a prova, sumiu dos arquivos. Ninguém sabia onde estava, ninguém queria saber. Alguns meses depois, uma reportagem independente conseguiu uma cópia parcial das imagens. Patrícia, sorrindo dentro de um carro preto, entregando uma pasta de dinheiro a um homem que todos conheciam, mas ninguém ousava citar. O vídeo viralizou. Durou 3 dias nas redes antes de ser tirado do ar, por violação de privacidade e segurança institucional. 3 dias. O tempo exato que a verdade sobrevive antes de ser abafada. Enquanto isso, eu tentava seguir a vida. Acordava, fazia café, limpava a arma por reflexo e olhava pela janela o sol nascer por trás dos prédios da Zona Leste. Mas o som das sirenes ainda vinha nos meus sonhos. E às vezes, quando o silêncio da madrugada pesava demais, eu escutava o disparo ecoar de novo. Aquele, o último, o que ela deu em si mesma. A cidade seguiu. Porque São Paulo não para. Os becos continuam vivos,
O trânsito continua sufocante. E o crime só muda de endereço. O CV, o PCC, as siglas trocam de dono, mas o dinheiro é o mesmo. E por mais que tentem pintar de ordem, quem vive na rua sabe. A guerra nunca acabou. Um dia, fui chamado à corregedoria de novo. Desta vez, queriam meu depoimento sobre uma nova operação, outra limpeza. Sentei diante da mesa, olhei os rostos jovens à minha frente. Todos fardados, todos acreditando que estavam do lado certo. E eu, com os olhos cansados, pensei, vocês ainda não sabem o preço disso. O delegado perguntou se eu acreditava que Patrícia agiu sozinha. Respondi o que ele queria ouvir. Sim, mas por dentro eu sabia que ela só era a ponta visível de um iceberg. Um nome fácil de queimar para apagar rastros maiores. Depois da audiência, fui até o cemitério da Vila Formosa. Não havia flores no túmulo dela. Apenas uma cruz de madeira, sem foto, sem data de nascimento. Apenas o nome, Patrícia Soares. Fiquei ali, em silêncio, por longos minutos. Não por pena, mas porque, de certa forma, ela era o espelho de tudo o que o sistema faz com a gente. Transforma quem jura proteger em parte do que jurou combater. Enquanto observava a cruz, ouvi passos atrás de mim. Era um garoto, talvez uns 16 anos, roupa simples, boné surrado. Me olhou e disse, ela era minha tia. Fiquei sem palavras. Ele apontou para a cruz. Disseram que ela era ruim, mas para mim ela era boa. Me dava dinheiro para comprar comida. Dizia que um dia ia sair dessa vida. Ela tentou, respondi, sem acreditar totalmente. Ele deu um sorriso triste. Todo mundo tenta, tio. Nem todo mundo consegue. O garoto foi embora, deixando para trás aquele lembrete incômodo, o de que mesmo os piores monstros, às vezes, têm uma sombra de humanidade. E talvez seja isso que mais dói. Os meses viraram um ano. O caso foi arquivado. Os jornais pararam de citar o nome dela. Mas nas bocas de fumo da Zona Sul e nas vielas da Norte, o nome Penélope ainda circulava, como um código, um mito, um aviso. Se até ela caiu, ninguém está seguro. Um dia, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma foto. Patrícia viva? Ou pelo menos alguém que parecia muito com ela num bar em Assunção, Paraguai. A imagem era borrada, datada 2 meses após a operação. Poderia ser montagem, poderia ser real. Mas o que me gelou foi o bilhete preso à foto. Você ainda acha que acabou? Passei a noite olhando para aquilo em silêncio e percebi que talvez a morte dela fosse apenas mais uma versão conveniente da verdade. Talvez ela tenha fugido com a ajuda de alguém muito acima do meu alcance. Ou talvez alguém quisesse que eu acreditasse nisso, só para me manter preso à lembrança. De qualquer forma, entendi uma coisa. A verdade nunca é inteira. Ela vem em pedaços, cortantes, perigosos. E quem tenta juntar todos, paga com o próprio sangue. Hoje, caminho com cuidado. Evito falar alto. Evito confiar demais. Os becos ainda sussurram histórias, e às vezes, quando passo perto de um ponto de droga, ouço alguém dizer, a Japinha de São Paulo, como se fosse uma nova lenda urbana. Ninguém sabe se é real, mas todo mundo jura que viu, e é assim que o ciclo recomeça. Voltei a escrever relatórios, agora por conta própria. Guardo cópias em lugares diferentes, longe do sistema. Talvez um dia alguém encontre. Talvez alguém ainda tenha coragem de contar o resto. Fecho o caderno, apago o cigarro e olho para a cidade pela janela do quarto. A garoa fina cobre os telhados e as luzes vermelhas piscam no horizonte, como olhos de predadores. São Paulo nunca dorme, e eu também não. Porque enquanto tiver sangue correndo nas ruas e gente disposta a vendê-lo, alguém precisa continuar contando. E se a verdade for uma bala perdida, que atinja pelo menos quem ainda acredita.